até tal idade. Mas esse o anjo disse, até a sua morte. Até ele morrer, ele era consagrado e separado para Deus. Só que, nessa manhã, eu quero mostrar e falar para você, jovem, deste narizeu de Sansão, um homem que foi escolhido e separado por Deus. Ele errou nos caminhos do Senhor. Ele errou. Pastor, mas como ele errou se ele é citado na Bíblia? Ele é citado, mas ele cometeu erros. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para te ensinar nessa manhã. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus ela foi escrita para nós aprendermos e praticarmos e vivermos ela. A palavra de Deus ela foi feita, deixada na face da terra, para que nós não viéssemos errar, assim como Sansão errou. Para que nós não viéssemos tropeçar, assim como Sansão tropeçou. A palavra do Senhor fala em 14:1, Juízes 14:1. Um dos diz assim: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agradei. Primeiro erro de Sansão, primeiro passo errado que ele deu, porque Sansão ele não poderia ter pego uma mulher dos filisteus para casar, porque os filisteus oprimiam o povo, e Sansão foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel das garras dos filisteus. E aí, a partir do momento que os filisteus, a partir do momento que Sansão casa com uma mulher do filisteu, ele já se une a esse povo, ele já faz parte do povo que massacrou por 40 anos Israel. Ali foi um dos primeiros passos errados de Sansão, por desobediência, por insujeição aos seus pais, por desobediência aos seus pais, e é todo o mandamento que seus pais deram a ele. Sansão era um homem sábio, ele entendia, mas pelo que se vê na palavra de Deus, ele era arrogante, e também pelo que se vê na palavra de Deus, por muitas vezes ele foi insubmisso, ele não se sujeitou à autoridade máxima, ele não se sujeitou ao que lhe foi ordenado fazer na face da terra, ele não se sujeitou a Deus, que desde o ventre materno a palavra diz que ele foi escolhido por Deus, e ele tomou um passo, uma decisão, e essa decisão começou a condenar Sansão pelo seu erro. Essa decisão começou a matar aquilo que Deus já havia proposto na vida de Sansão. Mas pastor, Sansão já era escolhido, Deus não deu essa graça a Sansão para ele não errar. Sansão era livre com seus pensamentos, assim como você é. A palavra de Deus também diz que você foi escolhido no ventre materno para ser livre, não para ser preso, não para viver atado, não para viver no jugo, assim como Israel estava sofrendo por causa dos filisteus. Você foi escolhido no ventre materno para ser filho de Deus, filha de Deus. Você não é um narizeu, você não vai ficar com os cabelos compridos, barbudo, não. Mas você é o filho de Deus. Você foi escolhido, jovem, você foi separado, jovem, para que você viva o melhor na presença de Deus. Mas preste atenção sobre Sansão. Eu falei um dos erros de Sansão.
Juízes 14, 8. Citei um dos erros, mas Sansão, ele cometeu outros erros, até o ponto de ele ir à morte e morrer a unção de Deus sobre a vida dele. 14, 8 diz assim: depois de alguns dias voltou ele para tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhe do mel e comeram, porém não lhe deu a saber do corpo do leão que era a tomar. Segundo erro de Sansão, a palavra diz que ele não poderia tocar em nada imundo, comer nada impuro. E Sansão viu um leão morto e foi lá ver o leão. E no leão havia um favo de mel, havia mel. Ele pegou daquele mel e tomou para si, e comeu, e levou para sua casa, e deu para os seus pais. O leão estava morto, e o leão estava imundo, estava impuro, estava sujo. E o mel que ele pegou também era sujo, também era impuro. Para eles, tudo isso era impuro. E lá no início, quando o anjo apareceu para sua mãe, disse que ele não comeria e não tocaria nada impuro. Nada impuro. Segundo erro que Sansão cometeu, porque tudo isso foi ensinado para ele. Tudo isso foi posto para Sansão. Tudo isso foi passado para ele, assim como é passado para você durante os cultos, a palavra de Deus. Assim como é ensinado para você, jovem, a palavra do Senhor, para que você não erre, para que você não toque coisas impuras, para que você não cometa o pecado, para que você não se desvie, para que você não viva a carne, para que você não retroceda no caminho do Senhor, mas para que você se sujeite à palavra de Deus e que a palavra de Deus se concretize e aconteça na tua vida, amém? Amém. Você é ensinado. Você não é um judeu, mas a palavra diz que somos filhos de Deus. Fomos escolhidos. E através de Cristo Jesus, nos foi dado a chance de os nossos pecados serem cancelados. Os nossos pecados serem cancelados. Pegue na mão do teu irmão. Segure na mão dele. Segure, aperte a mão dele agora. Fique segurando. Seguidinho, tu dá uma puxada na mão do teu irmão para que ele não durma. Não deixa ele dormir. A menina pode soltar aqui no meio. Isso. Dá uma olhadinha seguida no teu irmão, se ele dormir, tu puxa ele. Diz para ele, presta atenção na palavra de Deus, para te não perder o foco. Amém? Então Sansão, ele errou pela segunda vez. A primeira porque ele tomou uma mulher que não era do seu povo, mas ele tomou uma mulher que era do povo que oprimia o seu povo. E ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel daquele povo que oprimiam eles. Mas ele escolheu uma mulher do inimigo. Ele escolheu uma mulher que condenaria ele à morte. Pelo segundo caminho que ele andou, que ele errou, ele foi até um leão morto e comeu algo impuro e levou para sua casa. Não porque ele não sabia, porque ele se achava o máximo. Ele se achava o melhor jovem, o bonitão, o fortão da parada. Ele achava que ele poderia pegar qualquer menininha em qualquer lugar. Ele achava que podia pegar uma filisteia em qualquer cantinho, em qualquer balada. Podia curtir com ela e ir embora e estar tranquilo, porque ele era fortão. Ninguém tocava em Sansão. Ninguém podia com Sansão. Ninguém conseguia com ele. Então ele era muito soberbo pela sua força. Pela sua força que Deus tinha dado. E aquilo começou a crescer, essa soberba, na vida de Sansão. Vamos ver o terceiro erro de Sansão, 16:1. Juízes 16:1. Juízes 16:1.
Acorda o irmão que está do lado aí, babando aí, o João aí, ó. Diz para ele: João, não dorme agora, deixa para de noite. Todos acharam? Quem achou da glória a Deus? Mais alto? A palavra diz assim, Juízes 16: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Terceiro erro de Sansão. A palavra diz que Sansão viu uma prostituta e ele coabitou com ela, deitou com ela. A palavra diz que ele não poderia tocar em coisas impuras, e ele tocou numa mulher impura. Ele tocou numa mulher pecaminosa que cometeu o pecado e o erro. Puxa a mão do teu irmão, não solte a mão dele. Ele pecou pela terceira vez. 3 vezes Sansão pecou. Mas, olhe para mim, Sansão pecou 3 vezes, mas aquilo que Deus havia dado para ele, Deus não tirou. Estava com Sansão. A sua força estava com ele. 16:4 diz assim: quarto erro de Sansão. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sereque, a qual se chamava Dalila. Quarto erro de Sansão. Ele gostou, ele se afeiçoou por uma mulher, que o nome dela era Dalila. E ali Sansão se entregou àquela mulher porque era muito bonita, muito linda. E ele se apaixonou por Dalila. E mesmo assim, pelo quarto erro, aquilo que Deus havia dado para Sansão, não havia retirado. Não havia. Porque Sansão, Deus tinha dado força para ele lutar contra os filisteus, para ganhar, para que os filisteus não massacrassem mais o povo de Israel. Deus escolheu ele lá no ventre para tirar o povo da escravidão, do jugo, do pecado que prendia eles. E ali Sansão começou a se entregar a Dalila. E Dalila começou a saber de onde vinha a força de Sansão, porque ela estava ganhando algo para descobrir, para destruir Sansão. No 16:19 diz assim: então Dalila fez dormir Sansão no seus joelhos. E dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E passou ela a subjugá-lo. Vejam só, e retirou-se dele. Olha que vou pôr minha Bíblia. Veja só o que diz aqui. Vamos começar de novo. 16:19 diz assim: ó. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. E dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Aqui, a força que Deus havia dado saiu de Sansão. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A crescer de novo.